Boa tarde, espero que todos estejam me ouvindo bem. Abri essa live do completo nada, não estava programada. Espero que vocês possam entrar aqui comigo e a gente possa conversar um pouquinho sobre a lei do tempo, a gente possa conversar um pouquinho sobre os skins e o que é tudo isso que eu trabalho. Confesso a vocês que não estava programado, mas estão me cobrando de fazer uma live, estão buzinando aqui no meu ouvido, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o que é todo esse processo do Kim, do mapa galáctico, e vai ser muito bom poder estar com vocês e falar um pouquinho. Como eu disse, não estava programada, essa live vai ficar gravada, e só me diz se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certo com o áudio, porque a gente tem muito o que conversar, principalmente no quesito o tempo que nós estamos vivendo, o processo que nós estamos vivendo agora. Nós estamos em um processo de transição planetária e todo esse processo de transição planetária, ele tá aqui para de fato fazer com que a gente possa, obrigada, Mineia, que a gente possa evoluir. E a verdade é que o tempo onde a gente vive, esse tempo que a gente chama de frequência 1260, ele é um tempo artificial, ele é um tempo que nos adoece. E quando a gente olha para esse tempo que nos adoece, a gente começa a entender muito todas as questões que nós temos, como ansiedade, estresse, sobrecarga, né? Estarmos nessa aceleração desse tempo artificial nos adoece o tempo inteiro. Só que nós fomos ensinados a estar nesse tempo artificial. Tem como a gente correr. O que é esse tempo artificial? O que é essa frequência 1260? Ela é uma frequência onde o 12 representa os 12 meses do calendário e os 60 minutos do relógio que corre a cada uma hora. E esse é o ingrediente perfeito. É pegar esses dois ingredientes e fazer com que eles, de fato, sejam essa sobrecarga e essa desconexão com a nossa própria essência. A verdade é que todo esse cansaço, todo esse estresse, toda essa sobrecarga que nós temos, ela vem de uma desconexão. De uma desconexão com a nossa própria alma, de uma desconexão com partes nossas que estão adormecidas e que quanto mais a gente vai desconectando, mais a gente vai ficando com isso adormecido ali. E aí a gente perde nossos potenciais, a gente perde nossos dons, nossos talentos, simplesmente por essa aceleração desse tempo que nos desconecta. E todo esse processo da lei do tempo, tudo isso com que eu venho falando cada vez mais, e hoje, inclusive, gerou, sim, muitas perguntas do que é. Ontem eu fiz alguns stories e, gerou muitas perguntas do que é essa lei do tempo. As pessoas me pedindo para explicar mais, de uma forma mais clara. E eu falei assim, não, preciso abrir uma live do completo nada e deixar gravado para que as pessoas possam entender o que é todo esse processo do Kim, do mapa galáctico, mas principalmente da reconexão com a frequência de tempo natural. O tempo, ele tá nos adoecendo. E esse tempo artificial, ele tá aqui para cada vez mais fazer com que a gente fique nesse mundo de ilusões. Nesse mundo onde nós não enxergamos as coisas como elas de fato são, ou pelo menos deveria ser. E quando a gente olha para tudo isso, a gente consegue perceber que nós não conseguimos ver quando o dia está anoitecendo, porque a gente está trabalhando tanto que a gente não consegue nem nos dar conta que o dia está anoitecendo. A gente não consegue perceber que fase da lua nós estamos, simplesmente porque nós estamos tão acelerados, tão desconectados, que a gente não para saber, por exemplo, que nós estamos vivendo uma lua crescente. A gente tá tão desconectado que a gente não para saber qual fase, qual período, de estação do ano nós estamos. Tudo isso, estação do ano, fases da lua, são tempos, são frequências naturais que se conectam com a natureza e nessa conexão com a natureza também se conecta com a gente. E esse é o ponto, tá? Comecem a voltar mais para essa conexão com o tempo natural. Seja ele dentro do Tzolk'in, do sincronário das 13 luas, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas principalmente com as fases da lua, com os solstícios, com os equinócios. A gente tá nessa aceleração e a gente não tá percebendo a vida passar. A frequência artificial diz o quê? Que tempo é dinheiro.
Mas me conta aqui, vocês acham que de fato o tempo é dinheiro? Será que tempo é mesmo dinheiro? A verdade é que tempo ele é arte. E quando a gente começa a olhar para a lei do tempo, a gente consegue entender que tempo é arte. E a gente consegue entender que cada dia ele é único. Cada dia ele é para ser vivido com inteireza. Eu tenho uma comunidade lá no WhatsApp, ela é aberta. E quem quiser entrar é só depois que terminar aqui. Não precisei agora. Entrar no link da bio, tem lá a comunidade do Café Galáctico, onde todos os dias eu trago a frequência do Kim. O que é essa frequência do Kim? O Kim é uma junção de um selo mais um tom. Essa junção desse selo mais um tom, ele vai trazer uma energia para aquele dia. Você nasceu em um dia que tem um Kim específico. Esse Kim representa a sua assinatura galáctica, a sua identidade. E aqui eu não estou falando de origem galáctica, origem cósmica, não. Estou falando simplesmente de você e o que você representa aqui nesse mundo, o que você representa aqui nessa existência. E quando a gente começa a entender qual é o nosso Kim, o que a gente veio fazer aqui, a gente começa a mergulhar nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a entender potenciais nossos que estão adormecidos, desafios que nós vivemos. Eu gravei, inclusive, um áudio que vai sair de podcast no dia 16, sexta-feira, que começa a Onda Encantada do Sol. E a Onda Encantada do Sol fala muito sobre essa questão de poder pessoal, da gente expandir a nossa autenticidade. E uma das coisas que eu falava nesse episódio é o quanto nós estamos entregando o nosso poder nas mãos de outras pessoas. Simplesmente porque a gente não nos conhece, né? A gente não sabe quais são os nossos desafios, a gente não sabe como nos aperfeiçoar dentro desses desafios. E nisso tudo, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente faz 26 anos, nós vivemos o nosso desafio perfeito. O que é isso? Quando a gente faz 26 anos, é um período que ele pode ser muito desafiador, ou ele pode ser um período que ele te colocou no eixo. Então eu já te convido, se você já passou dos 26, a fazer uma reflexão. O que aconteceu? O que você viveu quando você fez 26 anos? Foi um momento que foi muito desafiador? Ou foi um momento que foi mais pra te colocar no eixo? Tipo assim, acorda, minha filha, que não tem mais essa coisa de você ficar dormindo, sabe? E pode ser tanto um como o outro. E aí é onde eu quero que você observa. O que te desafiou quando você estava lá com 26 anos? E se você ainda não tem 26 anos, eu já te convido agora, de verdade, a fazer o teu mapa galáctico. Para você se organizar, para você aprender a olhar para o seu desafio como uma potência. Porque os nossos desafios, eles são uma potência. Eles estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. E quando a gente olha que eles estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar, a gente começa a surfar no nosso desafio, literalmente, e fazer dele uma potência para prosperar. Lembrando que prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é viver a vida com autenticidade, com prazer. Fazer da vida, de fato, ser bela de ser vivida, né? E nós estamos aqui para aprendermos a dominar a nossa energia de criação. Essa é a verdade. E a gente só é capaz de dominar a nossa energia de criação quando a gente entende os nossos desafios, quando a gente entende a nossa potência para prosperar, o nosso propósito de vida, os caminhos que a nossa alma traçou. E todas essas informações que eu estou falando, nós conseguimos ver dentro do mapa galáctico. O mapa, ele é uma trilha, ele é um guia. Quem tá aqui que já fez o mapa e puder falar alguma coisa aqui nos comentários, fica à vontade. O mapa, ele é um guia para você poder desbravar de fato quem você é e o que você veio fazer. Eu sinto muito forte o processo do mapa galáctico como um período de grandes descobertas que ressoam com a gente por muito tempo. Eu não conheço uma pessoa, incluindo a mim, que fez o mapa galáctico, entendeu tudo e deixou aquilo de lado. Não conheço. Porque é um processo que quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprofunda, mais a gente vai descobrindo partes nossas. Por exemplo, eu fiz o meu processo do mapa tem 2 anos. E de lá pra cá, quanto mais eu vou ouvindo, quanto mais eu vou visitando o meu mapa, mais eu vou descobrindo sobre mim. Mais eu vou descobrindo
A Manu tá aí de prova. E a Manu, ela é uma pessoa, e eu vou falar aqui, rede nacional, que a partir do momento que ela começou a viver, conectada com a lei do tempo, com a frequência natural, na verdade, né? Então ela começou a basear a vida dela pelo Tzolk'in. Ela fez mudanças na vida dela, assim, de ir morar num paraíso que... Ó, vocês não estão entendendo o nível da mudança e o quanto ela de fato está vivendo em um paraíso, enquanto o que ela criou e manifestou na vida dela a partir dessa frequência natural. A gente brinca que né, a gente está perdendo a noção do tempo e é exatamente isso. Porque quando a gente começa a desconectar dessa frequência artificial, a gente perde a noção do tempo. E quando a gente perde a noção do tempo, peraí que eu já te leio, tá, Mineia? Quando a gente perde a visão, essa percepção do tempo, é o momento que a gente mais consegue estar conectado para criar aquilo que a gente deseja na nossa vida. E a Mineia colocou aqui, né? Ela tem 49 anos e se sente cheia de desafios. Qual a importância, na sua idade, de fazer o mapa todo? Lógico, precisa fazer sentido pra você nesse momento, tá? Se você fala assim, Bia, faz sentido pra mim fazer o mapa agora e descobrir mais sobre mim. Por quê? Dentro do mapa, a parte de desafios, a gente vai entender que ele só desafia a gente quando a gente não conhece, quando a gente não sabe. Eu gosto sempre de falar o seguinte, nós temos o braço direito e o braço esquerdo. Suponhamos que você seja destro, ou seja, você domina super bem a sua mão direita. Só que o que acontece? Se eu te falar assim, né, eu preciso que você escreva uma carta, mas tem que ser com a mão esquerda. Você não domina. Você vai falar assim, Bia, você tá doida? Eu não dou conta, você vai querer me bater. Por quê? Porque a gente não tem a habilidade da mão esquerda. Só que no momento que a gente começa a treinar, a gente começa a ficar boa. E quando a gente começa a ficar boa nisso que nos desafia, a gente entende que isso se torna uma potência. Aí quando a gente vê aquelas pessoas que dominam as duas mãos, né, mão direita e mão esquerda, com tranquilidade. E esse é o ponto dentro do mapa galáctico. A gente entender o nosso desafio e ver que ele, na verdade, ele não tá aqui para nos desafiar. Karma não existe. Ele tá aqui para nos ensinar e fazer com que a gente aperfeiçoe esse desafio. É aperfeiçoando esse desafio que a gente consegue ir pra vida. Eu vou abrir algo que eu acho que eu nunca falei aqui em rede nacional. Eu tenho um desafio e eu sou desafiada tanto dentro do Oráculo do Destino, que é onde fala sobre a nossa personalidade, onde tem as nossas forças, as nossas potências, como dentro da Onda Encantada. Eu tenho esse desafio dos dois lugares. E poucas pessoas têm esse desafio em dois lugares, né? Só as pessoas que nasceram num tom cristal. E eu tenho o desafio da confiança. Eu não estaria aqui hoje falando pra vocês, eu não estaria lá fazendo um podcast, eu não estaria criando uma comunidade que já tem mais de 50 pessoas em mais de 4 países me ouvindo, se eu não tivesse trabalhado o meu desafio, que é a confiança. Eu não estaria aqui hoje falando pra vocês sobre o mapa galáctico e servindo, sendo feliz no que eu faço, se eu não tivesse aperfeiçoado o meu desafio, que é a confiança. Porque há 2 anos atrás, eu não confiava em mim. A Manu tá de prova, a Manu é uma pessoa querida, é amiga pessoal minha. E ela pode aqui dizer que eu era uma pessoa que eu não confiava em mim. Eu acreditava que eu não era boa o suficiente. Eu tava ali o tempo inteiro buscando informações, tava o tempo inteiro buscando formações, conhecimentos, que só ficava ali acumulando na minha mente. Porque eu não acreditava em mim. E quando eu olhei para o meu desafio e eu entendi que aquilo era de fato um desafio, eu falei assim, não, vamos organizar esse negócio aqui, vamos parar de bagunça. E eu comecei a usar o meu desafio de forma consciente e fazer com que ele de fato estivesse ali para que eu pudesse prosperar. E essa é a magia do mapa galáctico. Não só desafio, tá? Porque dentro do mapa a gente consegue ver, inclusive, nosso propósito, os caminhos que de fato realizam a nossa alma, né? Nossa alma, ela tem ali no tom solar uma informação muito legal que fala de fato o que a gente veio, o que ressoa com a nossa alma, o que de fato faz sentido para a nossa alma. E a Manu tá aqui contando, ó, que muita coisa passa a fazer sentido depois que a gente conhece o nosso mapa galáctico. E é isso. É como se a gente fosse juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Tem gente que me relata exatamente isso. Nossa, parece que todas as informações que eu adquiri ao longo da vida, tu trouxe e sintetizou. Conversei com uma pessoa ontem e fiz o mapa dela. Já é uma pessoa da área. E ela falou assim, Bia, quão rico é o que você tá me entregando? E ela é uma pessoa, assim, querida minha,
pessoal também. Já me ajudou muito na minha jornada e ela se permitiu fazer o mapa. E ela falou assim, olha, eu tô aqui hoje simplesmente como uma cliente e eu estou maravilhada. E assim, eu não vou ficar rasgando seda aqui porque não é o objetivo dessa live. O objetivo é você aprender a se guiar no tempo natural. E sim, Manu, eu te honro muito por você estar vendo tudo isso acontecer. Você faz parte desse processo também, né? E de estar aqui me ajudando, contribuindo com todo o teu servir também. A Manu também é terapeuta. E contribuir com todo o servir para eu estar aqui nesse momento. E sim, Linéia, é autoconhecimento. Eu digo que não é que autoconhecimento nunca é demais, né? Porque chega um ponto que o nosso cérebro ele dá assim, ó, dá uma bugada. Só que alguns processos de autoconhecimento, eles são de fato mais intensos. Todas as pessoas que eu entreguei análise desde o início do mês, elas estão refletindo até agora as informações. Eu comecei a entrar em contato com algumas delas e elas viravam pra mim e falavam assim, Bia, tô processando ainda. Daqui a pouco eu te mando mensagem. Elas falam exatamente isso, porque a gente vai processando, nossa mente, ela está programada para viver nessa ilusão desse tempo artificial. E por estar programada a viver dentro dessa ilusão desse tempo artificial, nós não conseguimos captar todas as informações assim, ó, no escalar de dedo. Não dá, não tem como a gente captar tudo. A gente precisa fazer um processo de trabalhar a nossa mente para abrir ela, para expandir essa mente para uma percepção mais aguçada. Para a gente sair desse tempo artificial e começar a nos guiar no tempo natural, que é o propósito dessa live. Fazer com que vocês possam enxergar esse tempo natural. E eu convido todos vocês, eu vou deixar assim que terminar a live, dentro do story que eu vou fazer, o link para que vocês possam acessar a comunidade do Café Galáctico. Ela é uma comunidade gratuita. Eu tô ali todos os dias, eu faço isso por amor, gente, de verdade. Todos os dias falando um pouquinho sobre a frequência do tempo em áudio. Então eu conto qual a energia, quais são os desafios, o que você precisa ficar ali atento, porque eu sinto que quando a gente começa a nos guiar de fato nessa frequência natural, a gente consegue entender o porquê de muita coisa. Vou dar um exemplo, eu já fiz uma outra live também sobre isso aqui. A gente está vivendo um novo ano cósmico, começou no dia 26 de julho e é o ano da tormenta. O ano da tormenta, né? Anos tormenta são anos de transformação. Tem muita gente que está aqui na live, que já passou aqui também, entrou e saiu, né? Que sabe que nós estamos vivendo, a Mineia também sabe muito bem disso, nós estamos vivendo um tempo de transformação, de transição planetária. E nesse processo de transição planetária, tem tudo a ver com a tormenta. A tormenta, ela fala que o caos precede a ordem. Precisa transformar, precisa mudar, precisa ficar tudo ali caído, entre aspas, para que a gente consiga voltar a colocar a ordem na casa. Então, quando a gente entende que o tempo comunica tudo, a gente começa a perceber que, de fato, é hora da gente se voltar, se guiar nesse tempo natural. Seja através do Tzolk'in, onde a gente tem uma matriz de 260 dias, onde dentro desses 260 dias, que é um período de 9 meses, a gente traz essa guiança para a nossa vida, para os nossos dias. Seja através do sincronário das 13 luas, onde a cada 28 dias essa energia ela é renovada. Nós estamos no dia 20 da lua magnética, que é a primeira lua. Lua, entenda como meses, tá? Que é a primeira lua, onde a gente pode entender qual é a energia daquele dia, qual o chakra que está conectado naquele dia, e a gente começa a nos perceber, que foi o que eu falei no início da live. Nós precisamos começar a nos perceber. Se a gente não se percebe, muito dificilmente a gente vai conseguir entender o que nos desafia, o que nos impulsiona, qual é o nosso dom, qual é o nosso talento. Porque a gente tá com aquela mente ainda assim, ó. Sabe aqueles burrinhos que... aqueles burrinhos que fica com aquele negócio assim na cara? É basicamente isso. A gente precisa tirar aquele... Eu não sei o nome daquilo. Se alguém souber, pode falar aqui. Tirar o nome daquilo. Tirar aquilo dos nossos olhos e começar a enxergar além. Começar a enxergar para todos os lados. Começar a ampliar a nossa percepção. E a gente só consegue ampliar a nossa percepção de realidade quando a gente volta para o tempo natural. E esse é o propósito, voltar para o tempo natural. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque eu tô aqui
para dizer que a agenda tá aberta para quem quiser fazer análise de mapa galáctico. Eu também já comentei aqui que no dia 22 de setembro, que é primavera, equinócio de primavera, para vocês verem, toda a minha vida ela é baseada na frequência natural do tempo. Eu vou fazer mudança também, alteração de preço no meu trabalho, no meu serviço. Por quê? Porque eu tô me aperfeiçoando, eu fiz um novo curso recente. Quanto mais eu vou melhorando, mais eu preciso também subir, né? Porque pagar as formações que eu faço. Infelizmente, eu queria poder ficar conversando com todo mundo e falando um pouquinho de todo mundo de graça. Eu queria. Seria legal. Eu amo fazer isso. Só que a gente ainda tá nessa dimensão, essa terceira dimensão, e a gente precisa pagar conta, infelizmente. Mas esse não é o ponto. Eu quero que vocês possam se abrir e se permitir a viver esse mergulho. E não é que vocês vão deixar de fazer outros processos, mas as pessoas que fazem análise do mapa galáctico, que estão abertas, precisa estar aberta a receber, muitas vezes vai ficar martelando por tanto tempo que nem sente vontade de buscar outros atendimentos. E é sobre isso. É sobre a gente entender que o tempo comunica tudo. Que nós nascemos em um dia que fala muito sobre nós, que fala muito sobre o nosso propósito. Dia 16, a gente vai entrar na onda encantada do Sol. Serão 13 dias para a gente poder despertar o nosso poder pessoal, a nossa autenticidade, a nossa própria energia. E nessa energia de despertar, de expansão, porque ele é um período completamente expansivo, vocês vão sentir essa expansão. Vocês vão me comentar, principalmente quem estiver lá dentro da comunidade do Café Galáctico, vai sentir essa expansão durante esses 13 dias. Inclusive, já deixo de dica para quem quiser poder lançar coisas, desde que tenha confiança, é um momento incrível. E aí eu quero te dizer que no dia 16 eu vou abrir as vagas também para uma pequena jornada, que vai também ter uma pequena quantidade de pessoas. Vão ser 5 vagas, mas eu vou falar disso mais pra frente, onde eu vou ser de fato a guia dessa trilha de reconexão com a própria essência. Então, quem não tem o mapa galáctico vai poder ter o mapa galáctico. Quem já tem, quer entender mais como se alinhar à energia da prosperidade, também vai poder viver esse alinhamento dessa energia. E vai ser um prazerzão ter quem desejar, né, estar. Lembrando que vão ser de fato 5 vagas, porque vão ser 5 semanas onde eu vou me dedicar a essas 5 pessoas de forma inteira. Então, vai ser um processo com um valor extremamente acessível. E tenho certeza que a gente vai somar os nossos 15, a gente vai ter um nome de uma turma perfeita, conectada com o Kim, todas as pessoas que estarão nesse processo, que se permitirem estar no dia que eu abrir, com toda certeza vão ser pessoas que vão se ajudar, porque eu tenho entendido cada vez mais que eu só sou um canal. E quando eu acesso as pessoas e eu deixo as pessoas também me acessarem, trazerem essa cura, né? De alguma forma eu me curo e essas pessoas também se curam e a gente tem essa cura mútua. Então, no dia 16 eu vou vir falar mais disso, não vou falar muito disso por agora. O que eu quero é que vocês possam se abrir, se permitir, se conectar com esse tempo natural. Eu vou encerrar essa live já já, vou colocar o link junto com, lá no story, junto com a live, o link da comunidade para quem sentir de fazer parte, é só clicar, entrar no grupo. Acabou. É só eu que falo, vocês não vão ter gente conversando o tempo inteiro. É só eu que falo todos os dias de manhã, trazendo a frequência do tempo. E se muita gente entrar hoje, eu vou colocar lá, inclusive, a energia do dia de hoje para vocês ouvirem de novo, tá? E para quem sentir de fazer o mapa galáctico, quem quiser entender um pouquinho mais sobre o seu propósito, seus desafios, me manda mensagem no direct ou responde aqui na live também, que eu chamo e a gente pode conversar. Eu tenho certeza que vai ser uma expansão muito grande. E eu encerro aqui esse dia de hoje, essa live, que não estava programada de verdade, mas eu senti de vir falar aqui, simplesmente me soltei e me permiti, para que a gente possa entender que o tempo comunica tudo e que é hora da gente começar a expandir a nossa consciência para viver esse momento presente, esse aqui e agora. Quanto mais a gente expande essa consciência para viver o tempo natural, a gente percebe que até mesmo a natureza, ela está nesse ritmo natural. E nós que precisamos nos encaixar nesse ritmo que nós fomos perdendo ao longo da vida.
Então, eu agradeço cada um que esteve aqui. Quem quiser depois mandar essa live para alguém, ela foi curtinha, para vocês conseguirem entender o processo do mapa e a importância do Kim, que é a nossa assinatura galáctica, onde carrega toda a nossa potência para despertarmos tudo isso. E, mais uma vez, eu sinto você, eu vejo você, e eu termino com uma frase, um dialeto que a gente usa, né, que é um dialeto maia em Lakesh. Eu sou um outro você. E gratidão.